Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Lisneida Amélia e este é o Pod Lis. O podcast que foi pensado e desenvolvido para abordar temas sobre saúde mental e emocional, espiritualidade, organização de rotina, inteligência emocional e muito mais. A cada episódio traremos sempre um ou mais convidados para podermos desenvolver os temas em pauta. E para hoje, como primeiríssimo episódio, nós escolhemos o tema Família e Vocação. O nosso convidado de hoje é uma pessoa super especial, uma figura bastante conhecida no meio religioso e não só. E acredito que não poderíamos ter escolhido convidado melhor para abordar então este tema de hoje. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast como primeiro convidado. Muito obrigada pela sua presença, Sr. Padre. Muito obrigado, Liz, pelo convite. Eu tenho certeza que este é um projeto maravilhoso que poderá alcançar muitas pessoas, muitas famílias. Então, vale a pena continuar levando essa palavra de esperança, de amor, de alegria para todos os corações. Muito obrigado pelo convite. Exatamente, é mesmo uma honra muito grande estarmos aqui com a sua ilustre presença. Estamos a começar de uma forma muito abençoada, estando nós na Semana Santa, começando na Sexta-feira Santa, foi tudo de caso pensado, né? Quando comecei a procura da data que tínhamos aqui, o calendário, e começamos a ver quando é que será, quando é que vamos lançar o primeiro episódio, eu fui ver o calendário e vi dia 18, depois reparei, dia 18 é Sexta-feira Santa, então não poderíamos estar a começar de forma melhor e mais abençoada. Hoje vamos ter uma conversa bastante saudável, bastante tranquila com o Sr. Padre. O Sr. Padre que nos vai passar aqui algumas questões e informações sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu vou começar por perguntar ao Sr. Padre como é que foi e como é que tem sido estar aqui em Angola, como é que foi o processo de vinda aqui? Olha, o meu processo para chegar até Angola levou dias, né? Levou um bom tempo, porque nunca quis vir a Angola. De modo especial ao continente africano. Uau. Como eu sou missionário da Comunidade Obra de Maria, e sempre era proposto aos missionários quem gostaria de vir evangelizar no continente africano. Certo. E eu sempre dizia, não quero, me sinto que não é o lugar que Deus quer que eu vá. Primeiro que eu olhava para o meu corpo e dizia assim, poxa, eu sou tão magrinho, né? Pego uma malária, né? Eu já vou voltar no caixão. Complicado. Vou voltar no caixão para o Brasil. Então, esses eram os meus medos, as minhas inseguranças. E levou-se muito tempo. E um certo dia eu estava em casa de férias. O meu fundador mandou uma mensagem pelo WhatsApp e disse, meu filho, eu gostaria de falar com você. Eu disse, bom, eu peguei o telemóvel e liguei para ele. E ele começa a falar, né? Olha, meu filho, aconteceu isso na missão de Angola, tal. E tudo que vem no meu coração é de enviá-lo para esta missão. Olha só. E eu dizia assim, vou sim, Liz. Aquela resposta, eu tenho certeza que foi motivada, impulsionada por Deus, porque eu não tinha refletido a força do meu sim. Uau. Depois que ele desligou o telefone, eu comecei a chorar. Eu tive toda a oportunidade de dizer não, que eu não quero. Como foi que eu disse sim? Então, eu fui até a igreja e comecei a rezar. Eu disse, Jesus, acabei de dizer sim para uma missão que eu não gostaria de ir. Como é que vai ser? Que sempre disse que não queria. Sim, e eu chorava. Uau. Eu chorava. E eu disse, Jesus, eu não quero ir. Olha para a minha saúde, olha para isso, olha para aquilo. E foi quando eu senti assim, uma emoção no meu coração, de Deus falando, né? Não se preocupe, eu vou cuidar de você. Uau. Vou cuidar da sua saúde.
E você acredita que não é que eu não tenha ficado doente? Sim. Sempre fico. Mas a malária, vai fazer 6 anos que eu estou aqui, eu nunca peguei malária, Amém. nem paludismo. Amém. Eu acho que se eu pegar, eu vou embora. Mas é para dizer assim, Deus cuida tanto, né? Sim. E naquela oração, eu fui envolvido assim por uma força do alto, por uma alegria do alto, que me levava a ter certeza que era a vontade de Deus, eu vim para este país. Exato. Né? Interessante que quando eu me levantei ali daquela oração, porque eu estava de joelho, e vim caminhando assim pela igreja, me passa um pensamento muito rápido de que eu viria, né, de que eu chegaria no céu, e Jesus começava a me questionar dos lugares por onde eu passei. Uau. E que eu precisaria prestar conta das almas, das pessoas, né? Certo. Então ele ia perguntando, Carpina, que foi minha primeira missão, Primeira né? missão. Eu dizia, estão aqui, Senhor. Uhum. Jaboatão dos Guararapes, estão aqui. Palmas, estão aqui. Gurupi, Brasília, estão aqui. E aí o Senhor ia me perguntar, Angola. Uau. Eu sei que no pensamento eu baixava a cabeça, triste, e eu olhava para o Senhor e disse, eu não sei, Senhor. Meu Deus. E aí o Senhor me respondia, sabe por quê? Eles não vieram? Porque lá foi destinado uma quantidade numerosa de almas, de pessoas para serem salvas, e elas não foram salvas porque justamente você não foi. Uau. E era para serem salvas através do seu ministério. Do seu chamado. E aí eu disse assim, foi quando eu me despertei, disse assim, Jesus, eu posso até não entrar no céu, Mas porque eu não fui a uma missão, se eu me perdoe, mas... Né? Até aí não. Até aí não. Então foi aí que eu vim para Angola. Eu vim assim com o coração aberto, desejoso de querer descobrir as preciosidades, descobrir o que tem de maravilhoso. Exato. Aqui, né? É tão tal assim que eu nem procurei pesquisar como é que é a cultura, como é que são as pessoas, né? Não, se eram pessoas religiosas, se Sim. não eram, se eram acolhedoras, se não era. Eu não procurei pesquisar nada. Eu simplesmente vim com o coração e a fé de querer fazer a vontade de Deus. E assim, muitos diziam, mas você é tão fininho, né? Tão magrinho. Você não tem medo, né? Você fica tão doente com tanta facilidade, tem uma saúde frágil. E eu dizia assim, olha, depois da oração, nada disso mais me assustava, me deixava muito tranquilo, muito em paz de que eu viria para fazer uma missão. E hoje, que eu já estou aqui, já vai fazer 6 anos, né? Vai fazer 6 anos que eu estou. Interessante. Sempre as pessoas perguntam, padre, como é aqui e Brasil? Olha, Brasil é um mundo. Né? Brasil é... Porém, Angola é um outro mundo fascinante que você precisa explorar na sua cultura, no seu povo que tem uma energia contagiante, né? Um povo muito parecido com o povo com os brasileiro. brasileiros, isso, né? Eu senti isso quando estive no Rio de Janeiro, eu me senti em casa. É de uma alegria tremenda, de um povo de uma fé, assim, que contagia. E, assim, eu me sinto em casa. Que me sinto em casa, eu me sinto que as pessoas me acolheram bem, eu me sinto Sim. com os angolanos, eu me sinto com os angolanos. Eu não me sinto triste por ter vindo, não. Eu me sinto, pelo contrário, muito alegre, muito em paz, com muito amor, em uma missão que Deus me confiou. E, assim, quando é para se fazer comparação Angola e Brasil, eu nem gosto, porque eu me sinto realmente em casa. Me sinto muito em casa. E como missionário que sou, vejo que essa foi uma missão que Deus me deu. Certo. E eu tenho que vivê-la com muita alegria. Sim. Levando Jesus, né, para os corações, para as famílias, para todo mundo, da melhor forma, até o dia que o Senhor disser assim, não, já concluiu a sua missão, já pode ir para um outro lugar, já pode ir até mesmo
voltar para o Brasil. Sim. Mas, por enquanto, não é nada Por enquanto tá em casa. que eu penso que bom. em voltar. Não, me sinto muito Porque, bem. pelo que eu tenho acompanhado, está a ser uma missão muito bem conseguida, está a ser é uma missão muito bonita. Como eu disse, comecei a seguir o Senhor Padre em 2020, na pandemia, ali nas lives, e tem sido muito bom acompanhar. Acompanhei algumas lives no período da Quaresma. Sempre que posso, vejo o Senhor Padre, e calha que quase sempre que eu entro para o Instagram, está lá a live. Padre Denis está online. Incrível, né? Que Tá as lives, elas surgiram em um período muito crítico. Muito. E não foi algo assim planejado, pensado, projetado para que eu viesse a fazer Sim. a live. Não. Surgiu assim. Eu estava fazendo um programa na Rádio Maria, e isso era online, porque eu tinha um programa à tarde que se chama Programa Hora da Misericórdia. Ok. Era justamente às 15 horas. Certo. Então, eu estou em casa fazendo o programa online, né? Mas era em direto. Em direto. Porém, sabe quando sai de um intervalo para o outro? Sim. Surgiu aquela inquietação no meu coração, assim, porque o meu horário de adoração, de oração na capela era às 16 horas. Eu já saía ali do programa e já ia para a oração. E a inquietação era: pega o telemóvel, abre a câmera e começa a orar. Uau! Começa a orar. Foi assim. Porque eu quero entrar nas famílias. Uau. Eu quero entrar nas casas das famílias. Quero que as famílias me adorem. Eu já achei que foi algo programado assim. Não. Então, é tão tal que no primeiro dia que eu abri a câmera, já apareceu 90 pessoas. Uau! No outro dia já tinha 150. No outro dia tinha lá quase 300 pessoas. Eu disse: Jesus amado. Né? Eu já vi lives com mais de 2.000 pessoas. Já chegou lá até quase 9.000, enfim. E aí, assim, eu era muito... Quer dizer, eu sou tímido, não era? Eu sou tímido, né? Quem me vê assim falando acha que não sou, mas na verdade sou. E eu ficava por trás da câmera. Era só minha voz. Ok. E eu me sentia mais protegido. Mas, assim, ninguém está vendo a minha carinha, ninguém sabe quem eu sou. Então, o povo foi chegando, as pessoas foram chegando, foi aumentando. E as pessoas assim: padre, faz a live mostrando o seu rosto. Eu disse: ai, meu Jesus. Aí foi o outro martírio. Foi quando eu abri uma live na parte da noite. Né? Que era às 22 horas. Foi aí que aconteceu um boom, né? Todo mundo começou a acompanhar e eu disse: agora já não tem como esconder o rosto. Né? Não tem. Mas foi justamente o início, foi desse jeito, né? Nada projetado, nada... Eu imaginei que fosse algo programado, que teve ali uma publicação a anunciar a live. Não. E olha, foi assim... Não, assim, não teve nenhuma publicação, não teve nada de... Olha, vou começar hoje. Não. Começou justamente daquele jeito mais simples. E deu muito certo. E deu muito certo, né? Assim, ainda bem. As pessoas que me divulgavam, eu que não fazia nada de divulgação. Sim, porque eu cheguei assim também, porque ouvi das lives do Senhor Padre, pela minha cunhada que segue, é católica. E vamos ver as lives, porque nós passamos a pandemia todos juntos, então era o nosso escape ali. E depois de 2 anos, ou foi 2 anos, ou foi 3, eu fui convidado para ir a Portugal, né? Para fazer uma missão. E quando eu cheguei lá, que eu vi aquela multidão de pessoas me esperando, eu disse: gente do céu, que é isso, né? As 9.000 pessoas da live. Não, lá tinha muita gente me esperando. Uhum. E eu disse: gente, porque assim, eu tenho uma noção de que muitas pessoas me conhecem, mas eu não sabia o tanto, né? Só que depois que passou a pandemia e eu comecei a ir nos lugares e as pessoas me conheciam e chegavam: vamos tirar uma foto, senhor padre.
Vamos tirar uma foto. Celebridade. E aí imagina como foi. Eu disse, poxa, a partir de agora não, assim, Não tem volta. não tem mais. E também tem a questão das missas. A obra de Maria ficou, não sei muito bem se antes ou depois das lives, mas eu particularmente comecei a ouvir falar mais das missas a partir dali, que as pessoas ficou um alvoroço. Passaram a conhecer mais a obra de Maria em Luanda, né? Sim. Mas também em Angola e até mesmo em outros países, né? Através das lives, né? Como sou da obra de Maria, as pessoas vêm. Sempre que vem alguém de outros países, né? Que são angolanos, quando estão de férias, venham para aqui. mandam mensagem no direct do Instagram: Senhor Padre, estou aqui de férias, é possível conhecer o Senhor, é possível dar um abraço no Senhor, é possível ter um tempinho com o Senhor. Bora, venha, né? É desse jeito. Ok, Senhor Padre, voltando um bocadinho na nossa conversa, quando o Senhor Padre falou quanto à sua vinda aqui para Angola, como é que foi a reação da família? Esse já é bem angolano. Não é? Pois é. Olha, minha mãe, quando ela me viu no quarto chorando, ela disse assim: Padre, está chorando por quê? Porque minha mãe é muito simples, né? Muito, muito, muito simples. Minha mãe não sabe ler, não sabe escrever, muito simples. E ela me viu chorando, ela disse assim: Padre, está chorando, por quê? O que foi que aconteceu? Eu disse: Mãinha, não aconteceu nada. Mas ninguém chora assim do nada. Não, mãe, é porque eu fui transferido para a África. Falei logo para a África, porque ela não ia entender para que país, né? E ela disse assim: é longe? Eu disse: manhã, só de São Paulo, porque os voos saem sempre de São Paulo para Luanda, é enorme. Né? E eu disse assim: é quase 8 horas. Ela disse: é longe, né, mãe? Ela disse assim: é longe, assim, muito longe, manhã. E ela pegou, saiu e contou para o meu tio, para a minha avó, para os meus irmãos. Uau, e todo mundo ficou desesperado, né? O padre vai para a África, é longe. Porque todo mundo sabe que eu tenho uma saúde frágil. Sim. E, não, gente, aí começando, como é que manda logo o padre lá? Então, olha lá, que lá no Brasil fala assim: olha a finurinha dele, olha a magreza dele, como que sempre ele vai doente. Sobreviver à malária. É porque, assim, a mídia, ela traz uma imagem do continente africano muito estigmatizada, de pobreza, de fome, de doença. Então, é isso que eles têm. Infelizmente. Né? Hoje em dia tem alguns canais brasileiros, inclusive, que falam mais sobre o continente africano e buscam mostrar a parte bonita, a parte boa. Também tem muita coisa bonita. E foi isso que chocou a minha família, né? Então eu tomei uma decisão. Quando eu chegasse aqui, eu não ia mostrar as precariedades que existem. Nada daquilo que eles já Não, eu procuro viam. sempre estar mostrando coisas boas. As pessoas sempre rezando, a alegria. É tão tal que eu não mostro as coisas que já estigmatizam tanto, né, a mídia o continente internacional africano. já faz isso, então não precisamos eu mais. sempre procuro mostrar as coisas bonitas. Faz muito Porque eu penso assim: cada lugar tem coisas bonitas e tem coisas desagradáveis. Exatamente. Né? E parece que o que mais dá ibope, dá mais audiência, são as coisas ruins. Infelizmente. Né? E eu não gostaria de mostrar para o meu povo o que todo mundo já sabe. Vamos mostrar o que é bom, o que é maravilhoso, Exato. o que temos de bom aqui. Sim. Porque nós temos coisas
maravilhosas. Muito Uma boas. cultura riquíssima, um povo Muito, feliz, muito. Apesar de todas... uma gastronomia maravilhosa. Muito. Olha, já aprendi até a comer funge, já aprendi a comer catatos. Sério? E- Que bom. e os catatos são maravilhosos. Eu, infelizmente, faço alergia. Ah, é? Comi uma única vez e não foi uma cena bonita. Então, Catatos. então A única coisa que ainda não consigo comer é quizaca, é? a quizaca já é a minha folha favorita. Eu não consigo. Eu olho aqui para aquelas, como é que eu posso dizer, gente? Aquelas folhas batidas, é assim, sim, né? elas são E aí eu olho pisadas ou assim, batidas. ainda não consigo. Ainda não? Mas o funge, funge calulu. com calulu, com Isso. a galinha de muamba. Galinha Aí de são Moamba. deliciosas. E aí você come, já dá logo uma vontade de dormir. Dá. Depois de um Né? bom funge, não Mas tem eu como. amo. Ai, que bom. Né? E voltando aqui, ou continuando a falar sobre a família, como é que foi a infância do senhor padre? A minha infância, eu morei sempre num povoado, né? Certo? Sempre num povoado muito simples. Naquele povoado não tinha energia, não tinha água. Eu sou da época, não que eu seja tão antigo, viu, minha gente? Não, e nem assim, parece também. né? Mas assim, era que realmente estava num povoado que não tinha energia. Nós, à noite, precisava de usar candeeiro, né? Candeeiros, sim. Aqui usa também. Também, né? também, Candeeiros. também. Água tinha que carregar na cabeça. Então, tinha que uma realidade bem próxima a alguma realidade aqui de Angola também. Sim. Vamos dizer das aldeias, né? Sim, das E- aldeias e alguns bairros, né? Algumas zonas Carregar mais... água na cabeça, carregar a água de um lado, do outro, que lá chama de galão, não sei como é que chamam aqui, Aqui, né? bidões. Os Bidões? Aham. Aí colocava um pau atravessado aqui de um lado a outro e colocava aqui de um lado, Um aqui galão do outro. outro. E tinha que carregar água, tanto para fazer comida, para lavar roupa, como para tomar banho, enfim. Então tinha que carregar água. E tinha períodos como assim, de secas, né? Então tinha que carregar. O senhor padre de que região do Brasil? Eu sou do Pernambuco. Ok. Uma região bem, assim, quando não chove. É seca, é sério. muito Eu acho seca. que eu já vi algumas reportagens também sobre o período É da muito, é muito parecido, me perdoe se eu estiver errado, né? Pode até corrigir. seca. Sim, É muito semelhante ao Cunene, eu ia dizer. né? É bem parecido ao Cunene, ok. Então dá para ter assim aqui e a pessoa ali do outro lado dá para ter uma ideia de como é que é. Sim, mas ultimamente está chovendo bastante, graças a Deus. Amém. Né? E aí foi dali que meus pais muito simples, eu tive uma casa muito simples, que a gente não tinha sofá, sentávamos no chão. Eu lembro que as nossas refeições eram feitas, né, numa mesa, nos banquinhos ali, né? Dormíamos em rede, não tinha cama. Era bem desse jeito. Foi uma infância maravilhosa. Eu digo que, assim, muito simples, mas muito feliz. Emocionalmente. Muito feliz. Ok. Não tínhamos telemóveis, não tinha nada disso. Então, as nossas brincadeiras eram tomar banho no rio. Né, passava um rio bem na frente da nossa casa, subir em pé de manga, pé de goiaba. Eu acho assim, foi uma infância muito tranquila. Foi uma muito, infância bem raiz, como bem dizem os raiz e brasileiros. muito pura. Né? As nossas brincadeiras, quando começaram a colocar postes de eletricidade, a gente pegava aqueles fios de corda, começava a dar nós para amarrar de uma árvore para outra para dizer que estávamos iluminando. Era. Então, assim... Então encontravam sempre um jeito de divertirem-se ali. Sim. Ai, que bom. Eu tenho uma infância muito boa. Bonita. Muito Que bonita. bom. A escola, a gente ia a pé, na chuva ou no sol. Sempre lá. Foi um tempo bom. Que bom. Quando eu vou de férias, eu faço questão de visitar, De ir para casa. de visitar aquele local, embora a gente já não more mais lá, né? Minha mãe. Ir para casa, digo no sentido de a sua terra. De ver, de sentir
de sentir o local onde eu nasci, cresci, de voltar às origens. Exato. Né? Eu Voltar sempre às costumo dizer que é importante a gente, em qualquer lugar que a gente já chegou, Sim. ou que posição chegou, alcançou, enfim, não esquecer das suas origens. Olha, essa é uma mensagem muito boa. Realmente é importante a gente ter sempre a nossa base firme, né? Ter a nossa casa construída na rocha. Né? Verdade. Eu sempre volto lá. E como padre eu volto, celebro lá com o meu povo, Deve ser abraço. uma alegria quando o padre chega alguns, lá. O padre... e quando eu saí de lá, nem tinha igreja. Uau. Nem tinha igreja. E era o meu sonho ter uma igreja. Ter uma igreja lá. Naquele povoado. Porque eu comecei todo o meu processo de evangelização ali com aquele povo simples. Com a minha família. E isso me leva à pergunta que eu ia fazer agora. Como é que foi, senhor padre, a vocação? Como é que foi o seu chamado, se assim, posso assim dizer? Eu nunca pensei em ser padre, né? É sério? Nunca. Eu nunca pensei em ser padre, nunca pensei, não era essa a minha vocação. Para que as pessoas entendam. Já agora, só por curiosidade, qual era o seu sonho antes de... Eu queria ser jornalista. Uau! Então, se não tivéssemos o senhor padre, teríamos um jornalista. Pois é. Mas ainda bem que... Era algo assim que me fascinava. Rádio, TV. Sempre foram duas coisas que me fascinaram. Mas eu não sabia como. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, ele me perguntou: meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Eu disse: quero ser jornalista. Ele disse: como assim? Não, eu quero ser jornalista. E ele disse: mas para ser jornalista precisa estudar bastante. Sim, eu sei. Então eu cresci achando que eu ia ser jornalista. Não aquele talvez precisasse aparecer entre as câmeras, mas aquele que pudesse escrever na redação, fazendo alguma coisa ali. Sim. Mas, então eu estudei para isso, né? Vamos dizer assim. Ok, né? Preparou a mente para jornalismo. Isto. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz a Crisma e eu comecei a evangelizar as crianças, os jovens. É tão tal que eu dava tanto trabalho, eu dava muito trabalho. Na turma de Crisma, eu era um único jovem que eu não levava Bíblia, eu não levava caderno, eu não levava lapiseira, eu não levava nada. Eu só ia para falar. Eu sempre costumo dizer que eu tocava o terror na sala da catequese. Na catequese. O meu catequista me via que eu tinha um potencial assim para falar. Para falar. E ele disse: não, eu tenho que então dar já tinha aí um fiozinho de jornalista. Eu acho que da comunicação, sim, pelo menos. Mas eu ia para atrapalhar mesmo, né? Assim, tirar as pessoas, os outros jovens do sério, fazer os outros rirem. Então ele fez o seguinte, aquele meu catequista, ele foi muito, muito esperto, muito sábio. Sim. Ele disse: Diniz, vem cá, assim, que desejas? A partir dos próximos encontros, você vai fazer a animação da turma. Ok, ele já e uniu aí o útil ao agradável. Aí o que eu disse assim: poxa, tá bom. Logo eu disse assim: tá bom. Aí as músicas animadas ficavam comigo. Não que eu cante, mas eu consigo animar. Sim. Né? Eu comecei a animar a turma e fui fazendo todo esse processo, e foi quando começou a surgir os pensamentos. Não, se eu estou lá na frente, eu preciso ser referência. Se eu estou lá na frente, eu preciso ser testemunho. Então, eu comecei a mudar. Uau, então foi uma jogada de mestre do Foi, catequista. eu sempre digo para ele: você me salvou. Você me salvou porque... E aí eu comecei a levar a Bíblia, eu comecei a pôr calça, e de calça, de camisa. Mas antes ia de chinelo, de calção? Sim, eu ia sempre muito à vontade, camisa regata. Era uma pessoa assim... Para causar. Sim, né? E comecei a mudar. Quando terminou a crisma, eu me crismei. Ele falou com todos os outros jovens quem queria ser auxiliar dele. E todos disseram não. Eu fui o último. E ele disse assim: eu vim aqui para chamar para você se você pode ser o meu auxiliar de catequese. Posso sim. Aí ele olhou assim: sério? Sim. Eu disse: quando é que vai começar? Na próxima semana. Pode contar comigo. Vamos. Eu comecei sendo auxiliar dele, eu ia somente para estar lá. Quando ele faltava, eu dava catequese e foi. Só que aí
ele precisou entrar no seminário para ser padre e eu dei continuidade. Naquele processo da catequese, uma senhora me chamou, né, para ser coordenador do grupo da Mãe Rainha, e eu só tinha 17 anos. Uau! As responsabilidades começaram a crescer. Isso. E ela disse assim, você precisa levar a Mãe Rainha lá para a sua comunidade, lá para o seu povoado. Mas como é que eu devo organizar? Eu disse, não, você precisa de 30 famílias. Muita gente. Eu disse, você precisa de 30 famílias. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, deixa-me eu ir na minha comunidade e convidar as famílias, se elas querem. Eu cheguei em casa, almocei, depois, por volta de umas 13 horas, saí de bicicleta, em casa, com um caderninho, uma lapiseira. Para fazer o convite. Na mesma tarde, eu já consegui as 30 famílias. É sério? Sério. Então foi... Consegui as 30 famílias, aí no dia seguinte eu já levei para ela. Ela também ficou... Ela ficou surpresa, assim. Ela ficou surpresa, assim, já, missão dada, missão cumprida. E eu fiquei só esperando a imagem da Mãe Rainha chegar, e eu me reunia com aquelas senhoras, com aqueles senhores. Eu era o adolescente do meio deles, né? Todos, sim. Enquanto isso, foi tudo maravilha, né? Mas depois que começar a evangelização, eram muitas famílias. Muitas, 30 famílias é muita e gente. iam aquelas que também não estavam, né, no grupo. Eu não sabia rezar direito. O texto eu não sabia. Eu aprendi a rezar então, não prestava atenção na catequese. Eu sabia rezar. Pai Nosso, sabia rezar Ave Maria, Salve Rainha, Credo, sabia tudo isso. Mas eu não sabia rezar o terço. Então eu aprendi a rezar o terço entre aquelas senhoras. E aquelas senhoras foram um presente de Deus na minha vida, porque elas iam me motivando, né? Eu ia motivando elas. Eu lembro que elas disseram assim, Diniz, nós já cantamos, nós já rezamos. Agora precisamos de alguém que pregue a palavra de Deus. E eu disse... Então, nós vamos fazer uma vaquinha, não sei se usa aqui essa palavra. Também. Vamos fazer uma vaquinha para comprar uma Bíblia para você. Aí eu disse, tá bom. Elas compraram uma Bíblia para mim, porque eu não tinha condições. Não tinha, sim. E eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia e comecei a pregar para as famílias. Gente, enquanto eu rezava e cantava com aquelas senhoras, com aquelas famílias, estava tudo ok. Mas no dia que eu comecei a pregar a palavra de Deus, era muita perseguição. Porque eu estava pregando a palavra de Deus para elas e mostrando para aquelas pessoas o quanto a gente precisava mudar. E existia muitas discórdias entre aquelas famílias. Muitas famílias não se falavam. Entre essas famílias que o senhor padre foi convidando ali para... Tinha muita discórdia. Muitas discórdias, muitas desavenças e não se falavam. E aí a palavra vem falar a respeito do perdão, do amor, da misericórdia, da reconciliação, do que precisamos mudar, do que precisamos nos converter. E ali, ninguém queria. Queriam a parte boa. E aí começaram a me rotular. Está querendo ser santo, está querendo ser melhor do que a gente. Eu disse, mas não é isso. Mas aí eu chorava a noite toda ali. Eu disse, Jesus, eu vou desistir. Porque eu era novo, né? E é isso que eu ia dizer, isso tudo com 17 anos. E eu disse, eu vou desistir, eu não vou querer isso para mim, não. Aí amanhecia o dia, eu olhava assim para o sol estava tão lindo. Assim, mais um dia, Senhor, vamos. E foi aí que eu fui me envolvendo nos trabalhos da igreja, fui me envolvendo. E quando eu já estava ali por volta já dos 19 anos, já mais maduro, assim, na caminhada, as pessoas começaram a dizer, vai ser padre. E eu dizia, não quero. Não. Eu não quero ser padre. Não, mas tem jeito de padre, fala como padre. E eu disse, até hoje eu sou padre, eu não sei como é que padre fala. Né? E isso era uma perseguição, porque eu lutava dentro de mim, porque eu não queria ser padre. Eu ia nos lugares que ninguém me conhecia, eu estava andando assim na rua, as pessoas me paravam. Quando que você vai ser padre? Assim mesmo? Assim, do nada. Então era. E eu entrava no ônibus... Sou o senhor padre que ainda não sabia que... Pois é. Eu entrava no ônibus... Aqui fala autocarro, né? Sim, autocarro. Eu sentava ali na poltrona, não tinha ninguém do meu lado. Alguém vinha, sentava e começava a conversar, tal. De repente... Quando é que você vai ao seminário para estudar para ser padre? Porque você parece ser padre. Uau. Você tem jeito de padre, assim.
Então, Mas eu não vou ser padre, eu não então quero já ser padre. estava tudo lá. Só eu que não enxergava. Né? E aí eu disse assim, olha Jesus, vamos fazer o seguinte, eu de fato não quero ser padre, mas se a sua vontade, embora que eu já tivesse tido namorada, né? Eu já tinha namorado antes, então, deixe-me namorar, deixe-me apaixonar, vamos ver se é realmente, né? Deixe-me apaixonar. Eu acho que eu fiz o pedido errado, né? Se eu tivesse feito assim, deixe-me casar, né? Mas eu acho assim, deixe-me apaixonar, a gente pode se apaixonar por qualquer coisa, a gente pode apaixonar por uma lâmpada, por um quarto, né? Por uma comida. Por uma profissão. Sim. Então eu me apaixonei. Uma menina linda, linda, linda da igreja. Só que eu era muito tímido. Tímido demais. E hoje eu digo que gente tímida sofre demais. Eu acho que sim. Que tem coragem não tem coragem para falar, tem vontade para fazer algo, mas assim, será que o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim, né? Então, eu sou tímido, mas não deixo a timidez me dominar hoje, né? Isso faz parte de ter inteligência emocional, ajuda. E aí, na época, o que acontece? Eu peguei um caderno, Deus me deu uma letra muito bonita, escrevi frente e verso ali da folha, coloquei dentro do envelope, eu ia à missa todos os domingos. Quando terminou a missa, ficou só eu e ela dentro da igreja, no primeiro banco. Eu peguei e entreguei a carta. Ela leu e disse assim, 1 semana para pensar. Eu disse, tá bom. Já é uma esperança, né? Já aí, não é um não, pelo menos. 1 semana para pensar. Então eu voltei para casa todo feliz e voltei assim com um propósito. Eu vou rezar o rosário, vou à missa todos os dias, vou fazer jejum, vou fazer penitência, para que se cumpra a vontade de Deus. Sim, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E o que acontece? Aquela semana eu rezei muito. Quando chegou o domingo, terminou a missa. Muito ansioso. E todo mundo saiu, ficou eu e ela no primeiro banquinho. Aí eu perguntei para ela, qual a resposta? Aí ela disse, é não. Ela se levantou e eu fiquei assim, e foi embora. E eu fiquei ali triste, olhei assim para o sacrário, né? E disse assim, Jesus, eu disse, Jesus, pode deixar de sua brincadeira. De uma forma ou de outra, teve a sua resposta. Sim, eu voltei para casa, na bicicleta, refletindo, as lágrimas me descendo assim, triste, triste, triste. Bom, um sim só seria um acréscimo, né? Um não eu já tinha mesmo. Já tinha, nós sempre bom, temos o passou, o coração ficou curado, melhorei. Passou assim uns 6 meses, eu já estava bem, porque jovem se apaixona fácil e desapaixona muito fácil também, né? Início da juventude. E aí, 6 meses depois, eu já estava assim apaixonado por uma outra menina da igreja. Só que aqui eu já estava mais desinibido, já conseguia falar mais, né? E num grupo de oração à noite, dia de sábado, terminou o grupo de oração, os jovens ficavam ali na frente da igreja conversando. Tudo isso ainda sem considerar virar padre. Ah, não queria. Ou ser padre. Não, eu estava lutando contra Deus. Não queria aceitar. Não queria. O que já estava aí meio óbvio para todo mundo. Não queria. E o que acontece? Enquanto os jovens estavam ali comprando bolos, pipocas, coxinhas, essas coisas na frente ali da igreja, eu chamei ela assim na frente da igreja, mas num cantinho assim, e comecei a falar para ela, olha, a declarar o que eu sentia no meu coração por ela, né? Tímido não tem muito o que falar, mas assim... o que deu para falar. E aí eu perguntei assim, você aceita namorar comigo? Aí ela disse assim, 1 semana para pensar. Aí naquela semana para pensar, uma semana eu disse, sofrida. não, esse filme, essa série eu já conheço. Já vi. Eu voltei para casa. Se na primeira semana eu orei, nessa semana eu dupliquei todas as orações. 2 rosários por dia, jejum todos os dias, penitência, adoração, missa. E ainda fiz um propósito durante aquela semana de me acordar todos os dias na madrugada, de 2 às 4. Para fazer de joelho, o propósito. Para orar, porque eu queria saber qual era a vontade de Deus para a minha vida, porque eu não queria ser padre. A vontade já estava aí, já estava explícita para todo mundo. E eu lembro como hoje, né? Numa quinta-feira pela madrugada, eu ajoelhado no escuro do meu quarto ali, que era no escuro. Eu lembro que eu estou orando e eu começo a chorar. Mas não era um choro de tristeza. Mas um choro de alegria, aquelas lágrimas, né? E comecei a sorrir entre lágrimas e sorrisos. Eu pensei assim, não, deve estar ficando maluco, né? Eu devo estar ficando maluco, não é possível. E foi quando eu
escutei uma voz, assim como eu estou falando com você. Sim. Uma voz que me dizia: eu te escolho para ser meu sacerdote e não te dividirei com nenhum amor deste mundo. Uau. Eu Que disse: bonito. Jesus, pode parar com essas suas brincadeiras. Eu quero. Né? Eu quero casar. Eu não Pois quero é, e ser porque o padre. meu sonho era me casar, ter a minha família, ter a minha casa, ter os Sim. meus filhos, enfim, entende? Entendo. E quando eu escutei isso, e eu falo: Jesus, pode deixar de sua brincadeira comigo? Jesus fala uma outra segunda vez a mesma frase e muito mais forte, parecia que ia cortar o meu Uau. coração. Eu te escolho para ser o meu sacerdote e não te dividirei com nenhum amor deste mundo. Uau. Naquele instante, Não tem como. e ali Não eu tem. entendi que era o Senhor falando comigo, que Ele estava me escolhendo para ser sacerdote e que eu não poderia abrir mão. Abrir mão. Isso foi numa quinta-feira. E dali em diante eu não consegui dormir. Nem esperou mais a resposta. Aí, da moça. não. E aí eu passei o dia, parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava em um outro mundo. Uau. Quando chegou o sábado, terminou o grupo de oração, chamei ela assim no canto para eu conversar com ela, né? E eu vou conversando e eu pergunto: qual é a sua resposta? E ela No fundo, disse... eu já sabia também, né? Eu sabia no meu No coração, fundo, sim, no fundo mas já. ela disse assim: tem certeza que você quer ouvir? Eu disse: tenho. Quando ela disse não, eu comecei a rir. Eu comecei a rir na Só frente foi- dela. A outra eu Só tinha ficado foi- triste, eu sim. comecei a rir. Isso foi E a ela- confirmação da confirmação. Isso. E quando ela disse não, eu comecei a rir. E ela disse: mas por que você está sorrindo assim? Hoje você não vai entender o motivo dos meus sorrisos. Mas um dia. Eu agradeci a ela pela atenção, montei assim na minha bicicleta, isso era de noite, e voltei para casa. Eu não podia gritar, né, mas eu gritava dentro de mim: eu vou ser padre, mas eu não sabia como, onde, quando. Uau. Né? Eu só tinha uma certeza Só tinha a que eu ia certeza ser que padre. Agora, como ia ser o Não. processo todo? Né? E eu comecei a rezar em cima disso. Quando as pessoas falavam: vai ser padre, eu dizia: não vou. Da boca para fora, mas dentro de mim, vou sim. Porque eu aprendi logo cedo que aquilo que Deus projeta para você ser, você não precisa falar para as pessoas. Sim, não tem Você, necessidade realmente. você precisa executar, e no decorrer da caminhada você vai falando, né? Então, quando eu já estava bem decidido que eu ia ser padre, e eu entrei dentro da comunidade Obra de Maria como missionário, né? Meus pais nem sabiam que eu ia estar para ser padre. É sério? Foi no Dia das Mães que eu voltei em casa e disse para eles, e minha mãe ouvindo sempre, minha mãe ouvindo em silêncio, porque eu já tinha saído de casa, Sim. já estava na comunidade como missionário, né? E meus pais já tinham deixado ir, mas eles não sabiam que eu ia estudar para ser padre. Eu não tinha falado para ninguém. Oh. Não. Foi então uma surpresa assim, eu imagino o orgulho de para ter todos, sido. né? Então meu pai era alcoólatra, né? E nesse dia ele estava meio bêbado, nem tão bêbado, nem Nem tão sóbrio. E aí ele olhando assim, ouvindo toda aquela história, porque eu estava contando que eu ia ser padre, tal. E ele disse assim, porque o meu pai era falante, né? Muito comunicativo, muito simpático. E ele disse assim: se essa é a vontade de Deus e é também a sua vontade, pode ir, eu apoio. Ah, que bonito. Mas em meu coração, se meu pai não apoiasse, se minha mãe não apoiasse, eu também já tinha decidido, e a opinião deles já não interferia na minha vida. Por quê? Eu percebi que eu tinha que fazer a vontade de Deus, não a vontade da minha família. Da família.
né? E então, essa parte aqui, eu entendi tão bem, logo cedo, que eu precisaria corresponder com a vontade de Deus. Eu fiquei feliz porque minha família me acolheu e aprovou, né? Sim. Então, meu pai era o meu marqueteiro. Porque assim que ele ouviu que eu ia ser padre, ele saiu no povoado todo, já dizendo que o meu filho ia ser padre, e todo mundo, e foi aquela festa, né? Com certeza. Então, eu fui bem acolhido, bem aceito, e quando chegou o dia da ordenação, meu pai estava muito feliz e ele dizia: uns Deus escolheu para padecer, no caso era ele, e outros para ser padre, que no caso era eu, né? Então, assim, meu pai foi tudo, né, para mim, minha mãe também é tudo para mim. Meu pai já não se encontra mais comigo, né? Já está na casa do Senhor. Né? Mas é justamente essa experiência, né? E hoje eu digo que eu nasci para ser padre. Olha, eu também, eu não diria que... Né? Eu não imaginava que, a princípio, eu não queria, nunca imaginei, achei que fosse assim... Fosse um sonho. Realmente que, na verdade, muitos dos jovens e muitos daqueles que vão à igreja, estão inseridos ali em algum trabalho, ou, de fato, como acólitos, né? Eu Sim. nunca fui acólito, nunca servi no altar, nada, né? Deus foi me preparando aos poucos, sabe? Ele me tirou, assim, do mato. É porque eu morava no mato, sim, sim. né? Me tirou do mato, me tirou dali... Do meio da família. Do meio da família, das coisas muito simples, e disse assim, vem. E eu dizia, mas Jesus, tem tantos jovens bonitos por aí. Menos tímidos. Menos tímidos, mais inteligentes, mais capazes, cheios de dons. Porque justamente eu, feinho, né? Pequenininho. Pequeno, enfim, tímido. Mas Deus capacita, né? Exatamente. E aí eu disse, tá bom, Senhor, eu vou aceitar o que o Senhor quer. Mas olha só, eu aceitei, e onde Ele já me levou, é aonde Ele me trouxe. Exato. Veio parar até... E aí podemos fazer um paralelo, né, com aquela primeira pergunta, com essa última agora, né? Sim. Eu não queria ser padre, eu nunca quis vir para cá. Para Angola, olha, não quis ser padre, sou padre. Nunca quis vir para a África. Olha onde eu estou. Eu agora não vou dizer mais nada, Jesus. Melhor. Só aceitar mesmo, fazer a vontade dele. Quando Deus chama, né? Não temos escolha. Que bom, senhor padre. Foi muito bom a conversa. Foi muito bom ouvir um pouquinho da sua história. Amém. Muito obrigado. Espero que ajude as pessoas. Com certeza que vai ajudar. Nós temos aqui um pequeno lanchinho que vamos fazer aqui. Olha depois aí. Depois nós vamos comer, né? Sim, depois vamos comer um pouquinho. Mas já estamos bem a terminar a conversa aqui com o senhor padre. Antes, eu gostaria de fazer umas perguntas rápidas, bem curtas, em que o senhor padre vai responder com aquilo que lhe vier à alma, a primeira coisa que lhe vier à cabeça. São perguntas muito simples, mas tem aqui um truquezinho. Quando eu fizer as perguntas, antes de começar, vou perguntar ao senhor padre se eu posso começar, e o senhor padre vai responder: pode-lhes. Okay. Fazer assim um trocadilho aqui com o nosso podcast. Então, senhor padre, posso? Pode-lhes. Muito obrigada. Senhor padre, o que é para si o amor? O amor, a família, né? A minha vocação. Eu amo muito a minha vocação, o sacerdócio. Que bom. O que lhe traz paz? Está na presença de Deus e com pessoas que de fato me amam. Que bom. Como é que o senhor padre define Deus? Deus é amor, Deus é alegria, Deus é bom. Que bom. E o que é para o senhor padre o equilíbrio? Equilíbrio? É você saber lidar diante de situações tanto complexas de forma serena, de forma tranquila, né? Serenidade. Exato. Isso traz equilíbrio. Que bom. Senhor padre, muito obrigada.
Oxente, menino, já está acabando. Já. Foi muito boa a conversa, o tempo passou tão rápido. É o nosso primeiro convidado, é uma honra muito grande para nós tê-lo aqui conosco. Gostaria que o senhor padre deixasse uma mensagem final para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham. E pegando aqui a Páscoa, desejar ali uma Páscoa feliz, não é? Amém. A paz, minha gente, Deus abençoe a todos, né? Foi uma grande alegria participar aqui do Podlis e quero deixar uma pequena mensagem que é que você seja feliz com Cristo, porque em Cristo você vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira razão de estar neste mundo, né? Esse mundo tão caótico, mas quando você deixa Jesus agir no seu coração, você torna-se a pessoa mais feliz. E a tua felicidade ninguém pode arrancar do teu coração, ninguém pode tirar de você, porque essa felicidade é que vai contagiar outras pessoas. E aproveitando, hoje que é um dia tão especial, tão maravilhoso, né? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, né? Vamos viver bem esse mistério, né? De poder mergulhar no sofrimento do Senhor, mas saber que Jesus vai ressuscitar e vai trazer a vida nova para você. E desejo para você e toda a sua família feliz Páscoa, né? Cristo ressuscitou, Cristo dê vida nova para você. E um grande abraço para o seu coração e para toda a sua família. Muito obrigado. Tá, muito obrigada. Então, esta foi a nossa conversa aqui com o nosso primeiríssimo convidado, que foi o Padre Denis. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, eu vou pedir assim, encarecidamente, que vocês se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso canal a crescer, é novo, então vai mesmo precisar da vossa ajuda. Ativem as notificações, compartilhem, curtam bastante, comentem e sigam-nos em todas as redes sociais. As nossas redes sociais têm o mesmo nome, que é o nome do nosso podcast, Podlis. Agradecer aos nossos patrocinadores e parceiros, pois sem eles a nossa jornada seria um bocadinho mais complexa. Mas antes de passar a estas pessoas e empresas, eu vou primeiro agradecer a Deus, porque a forma como este podcast foi desenvolvido, de forma leve, muito tranquila, tudo conspirou a favor da realização do que está aqui hoje. Não tenho como dizer que a mão de Deus não esteve e está presente em todo esse processo. A minha gratidão a Deus é diária e será sempre e eterna. Vou agradecer a Hambúrgueres Norchel, que é uma das nossas patrocinadoras oficiais, que tem aqui os nossos hambúrgueres maravilhosos. Encomendem. Hambúrgueres Norchel está no Patriota e no Quilamba, na Feira do Quilamba. Podem entrar em contato pelo número 931 66 85 95. A Made at Home, Bailes Delícias, que trouxe-nos aqui umas doçuras e alguns salgadinhos. Fez também aqui alguns ajustes na decoração do cenário. Vocês podem entrar em contato pelo 923 93 16 78. Todos os nossos parceiros e patrocinadores, vocês também conseguem encontrá-los pelas suas redes sociais, com os nomes, é só procurarem, também estarão aqui no link da descrição do vídeo. Vou passar a agradecer também à Rádio Sublime, na pessoa de José Conde. Muito obrigada por abrirem as portas da vossa casa, que agora também é nossa, né? Muito obrigada por por abrirem a porta e permitirem que nós viéssemos aqui fazer morada. Obrigada mesmo do coração. Aos nossos designers, Petilson Fernandes e Neil Designer, ao Detergente Beats, que criou a nossa trilha sonora, ao Spa Fairy Hands. Igualmente agradecer às mulheres maravilhosas que cuidam e cuidaram da minha beleza para hoje, para a estreia do nosso podcast. Muito obrigada a todas vocês.
sendo elas a Bibi Menayame, que é cabeleireira, expert na matéria, que ela cuida do meu cabelo há mais de 15 anos. É muito tempo, né? Ela é mesmo boa naquilo que faz. Ela cuida do cabelo natural, aplicações, ela faz perucas, ela lida com tudo que tem a ver com cabelo, penteado, e ela é mesmo boa. Então, entre em contato com a Bibi. Cuidou da minha beleza hoje, a Rainha Africana Makeup também top, sempre deixa-me cada vez mais bonita. Obrigada, Rainha. A Pancha Nails, que cuida das minhas unhas. E, por último, mas não menos importante, a Lira Fashion, que escolheu, foi ela mesma que escolheu, a dona da loja. Ela escolheu este look maravilhoso para a estreia do nosso podcast. Muito obrigada a todas vocês, a todos os parceiros e a todos os patrocinadores por abraçarem este projeto e decidirem caminhar conosco. E não se esqueça, mais equilíbrio, menos estresse. É você no controle da sua vida. Muito obrigada e até o próximo episódio.